Olá, gente! Boa tarde! Vamos falar hoje sobre inclusão e os adolescentes. Como incluir os nossos adolescentes na igreja. Como trazer os nossos adolescentes autistas, nossos adolescentes com transtornos, nossos adolescentes com síndrome de Down, paralisia, seja qual for. Não só transtorno, mas como trazer os nossos adolescentes que estão em depressão, nossos adolescentes que estão sofrendo com ansiedade, trancados no quarto, como trazer ele para a igreja, como incluir eles nesse grupo que nós sabemos que é o melhor grupo para os nossos filhos andarem, não é verdade? Os adolescentes da igreja, o melhor grupo ali que você quer que seus filhos caminhem junto. Como fazer isso? É sobre isso que vamos falar aqui na live hoje. E tem uma galera entrando, Flávia, Monique, oi gente. E temos uma convidada muito especial. Eu vou trazê-la aqui. Antes de apresentar ela, deixa eu só dar um oi pra galera. Gente, essa live tá muito interessante. Eu te convido, você que é líder de igreja, você que serve no ministério, você que ama a inclusão, você que é mãe de adolescente, você que é professor, te convido a você pegar um papelzinho, uma caneta e anotar o que a gente vai falar. Porque são dicas valiosas para o seu ministério. Vai fortalecer o seu ministério, vai trazer luz para algumas questões que talvez você esteja hoje vivendo e não sabe como resolver. Vai ser muito edificante. Tenho certeza que vai te ajudar muito. Então, eu vou convidar aqui a doutora Sônia. Já convidei, ela vai estar entrando aqui. Olá, boa noite. Oi, como é que vai? Tudo bom, pastora? Boa noite a todos. Tudo bem. Que bom. Já estava aqui falando para ele, Sônia, que se for, quem aqui é mãe de adolescente, professora, servo da igreja, líder, já vai pegar um papelzinho, uma canetinha para anotar aqui as dicas de direcionamento que nós vamos dar, porque com certeza hoje muitas igrejas estão vivendo grandes desafios com os adolescentes quando a gente fala de inclusão. E não que a gente também não esteja vivendo, né, Sônia? Mas a gente está... Mas nós estamos caminhando aí com alguns passinhos aí, um pouquinho à frente, que já está já vivendo há algum tempo esse ministério. Eu queria que você se apresentasse, eu já fiz uma prévia apresentação sua, bem prévia mesmo, te apresentando como a doutora Sônia, mas como a líder do nosso Ministério de Adolescentes, quando a gente fala de inclusão aqui na Igreja Batista Atitude. Mas queria que você falasse um pouquinho da sua área profissional também. Se apresenta aí da forma que você está acostumado para eles conhecerem. Boa noite a todos. Eu sou Sônia Mendes. Eu sou, me autodescrevendo nesse momento, eu sou uma mulher negra de cabelos compridos, encaracolados. Eu estou usando uma blusa azul escura com bolinhas brancas. Estou numa poltrona branca com um cenário claro, com um quadro azul e uma flor azul ao fundo. Bom, pastora, bom, amigos e irmãos, eu sou serva do Senhor Jesus Cristo na Igreja Batista Atitude. Já atuo com educação especial e inclusiva há muitos anos, há mais de 30 anos, tanto na igreja quanto também na minha vida secular. Hoje eu sou mestre em Ciências e Tecnologia e em Diversidade e Inclusão. Eu sou psicóloga clínica, sou professora de Educação Especial e Inclusiva lá na FATEC, assessora de inclusão.
meu doutorado é na UF, na área de Ciências, Tecnologia e Inclusão, e amo trabalhar com jovens e adolescentes, né? E eles estão chegando, eles estão por aqui, porque o 18 horas, né, o pessoal já está em trânsito, chegando, e com certeza eles vão estar acompanhando. A pastora Aline, ela teve a oportunidade de me convidar para o momento que ela começou a instituir esse ministério lá no Kids, a gente já vinha acompanhando, foi muito bênção do Senhor, e aí a gente percebeu que as nossas crianças iam crescer, né, pastora? As nossas crianças iam crescer, iam ser adolescentes, mundo do adolescente. E junto a outras pessoas, e principalmente a eles, adolescentes, hoje eu digo que eu sou uma mentora. Eu sou a mentora deles. E eles estão exercendo a liderança. É importantíssimo. Eles estão congregando outros adolescentes, eles estão chamando outros adolescentes, identificando outros adolescentes, e realmente está sendo uma grande bênção. Quem está chegando aí é a nossa intérprete também do Incluir Bilman, né, pastora Aline? Nós estamos ampliando o trabalho para a juventude, pelo olhar que nós temos de estar alcançando toda a igreja. Né? Porque o nosso texto, nossa missão base, o nosso princípio bíblico base é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Hoje a nossa igreja já dá uma atenção bem especial, sedimentada, estamos crescendo todos os dias, aprendendo todos os dias com as famílias, com eles, com os demais servos voluntários, mas nós já estamos com um trabalho muito bem desenvolvido com a pastora Aline, mas agora precisamos ir avançando para os adolescentes, e esse tem sido o nosso desafio, com já várias conquistas. A gente está com um probleminha, né, pastora, da intérprete, né, sinal, não é isso? Pois é, eu estava com dificuldade em chamá-la e agora eu acho que a internet dela. Eu pedi para a Robertinha lá ver, para ver se a gente consegue resolver. Gente, eu estava tentando que ela entrasse desde o início, mas não estava conseguindo conectar. Mas será uma bênção ter ela aqui com a gente, para vocês verem. Tá bom. A gente vai seguindo aqui, mas vai ser uma bênção ter a Isabelle aqui interpretando para que essa live ela consiga chegar aos nossos amigos surdos, né? Aos nossos irmãos. Lembrando que nosso desafio é incluir, tem sido grande quando a gente lembra dos nossos irmãos surdos. A gente ainda precisa caminhar muitas milhas. Sim. Mas nós estamos caminhando, isso é importante. Eu gosto muito de lembrar que, para a gente não se frustrar, a gente tem que parar de olhar um pouco para onde a gente quer chegar e olhar mais para onde a gente saiu. Para que a gente tenha uma percepção que a gente não está parado, que a gente está caminhando. E uma hora a gente chega principalmente lá, porque a gente hoje tem clareza, né, pastora Aline, de qual é o princípio e qual é a nossa missão, que é realmente formar discípulos, formar as crianças como discípulos e formar os adolescentes como discípulos também. E todo adolescente que chegar até nós. Acho que agora a Isabelle está vindo. Seja bem-vinda, Isabelle. Eu acho que eu voltei. Tudo bem? Oi, Isabelle! Que bom. Agora funcionou. Agora a gente já... Ó, gente, oficialmente estamos começando a nossa live, né? Vamos falar aqui sobre os adolescentes e a inclusão na Igreja Batista Atitude. Pegue seu caderninho, pegue sua caneta e anote. Estamos aqui com a Isabelle, que vai interpretar para a gente, para que essa live alcance ainda, mais ainda pessoas, nossos amigos, irmãos que são surdos. Estamos com a doutora Sônia, que se apresentou aqui para a gente. E para a gente não perder tempo, eu sei que vocês querem ouvir, né, o que nós fazemos, vocês querem dicas, vocês querem perguntar.
dúvidas, gente, perguntas na caixinha. Eu não vou conseguir ficar vendo, até porque são três telas, então não dá pra gente ficar olhando as perguntas. Mas então bota as perguntinhas aqui na caixinha pra gente poder olhar, tá? E eu vou fazer algumas perguntas para a doutora Sônia, para que a gente possa interagir aqui, que são perguntas que vocês já me fizeram, que vocês já me perguntaram nos ali no meu Instagram, e eu vou estar trazendo para ela para a gente estar discutindo aqui. Sônia, uma das coisas que eles me perguntam muito é: incluir os adolescentes é como incluir as crianças? A visão é a mesma, eu digo assim, a visão é a mesma, porém, nós vamos precisar, sim, lançar estratégias, formas de se aproximar bem diferentes. Por exemplo, é muito interessante, eu chego com as crianças, eu sou a tia, ok. Com os adolescentes, eu sou, quem é essa pessoa aí? Quem é esse adulto que está chegando, né? Como eu tenho filhos adolescentes, até favorece, mas é diferente. Primeiro, a gente precisa entender que nós estamos numa faixa etária, vai mais ou menos entre 13 anos a 18 anos, em média. Então, nós temos 5 anos de intenso trabalho com pessoas que apresentam algum tipo de deficiência, seja física, intelectual, visual, auditiva ou múltiplas deficiências, pessoas com transtornos diversos, inclusive o TEA, né, que é o transtorno do espectro do autismo. Nós temos adolescentes com altas habilidades de superdotação, que se apresentam de uma maneira completamente diferente. Nós temos pessoas com transtornos diversos e questões nas áreas emocionais. Então, eles já chegam com questionamentos, conceitos, alguns conceitos já definidos, baixa autoestima, necessidades, às vezes, de autoafirmação, não sabem direito como chegam, então a questão do isolamento, tanto do adolescente quanto da família, é mais evidente. Enquanto crianças, a gente olha assim, nossa, como é desafiador a família da criança estar em ambientes sociais, inclusive na igreja. Quando chega na fase da adolescência, esse número diminui muito. Então, chegar até os adolescentes é bem diferente. Primeiro que nós precisamos, e isso tem sido preconizado, é de outros adolescentes chegando aos adolescentes. Porque eles sabem as gírias. Eu aprendi, pastor, que, poxa, quando alguém fala com uma pessoa, né? Poxa, você é brabo. Eu olhei assim, gente, brabo? Deve ser porque a pessoa é muito séria, é muito sinistra, como é a gíria da minha época. Não! Bravo significa que a pessoa é ótima, que é excelente, que é muito boa no que faz. Então, se eu, adulto, preciso aprender, eles já têm isso. Então, a forma de chegar, a forma de se aproximar, né, é diferente. E aí eu coloco muito essa competência mesmo socioemocional, que é a empatia. Eles sabem. Para além do amor de Jesus, de uma outra maneira. Esses adolescentes, eles vão chegar até eles, e aqueles que, por exemplo, têm o TEA apresentando no nível 1, vão sentar, vão conversar, vão perguntar, e aí? Eles têm mais facilidade de oferecer apoios, e o apoio é a mediação, em grande parte. Favorecer a acessibilidade ao evangelho através da mediação entre os pares. Eu acho que essa é um pouco das dicas iniciais. Então, é diferente, sim. É diferente. É verdade. É verdade. É verdade. Sônia, me fala uma coisa. As mesmas perguntas que eles fazem para mim, eu estou fazendo para você. Me fala, e essa eu tenho quase certeza que a sua resposta foi parecida com a minha. Me fala, dentre tantas, qual o maior desafio na inclusão dos adolescentes? Olha, que é o nosso desafio atual, tá? Eu vejo alguns, mas são aqueles com maior necessidade de apoio, que nós chamamos alguns
O nível 3, por exemplo, não oralizados, ou que não andam, que não falam, que não sustentam a cabeça. Como mesmo conviver com os demais. Mas tem vários, tá? Eu, por exemplo, ainda... Desculpa, eu vou falar dois. A barreira linguística, por exemplo, quando falamos de adolescentes surdos, é um outro entrave. Por quê? Naturalmente, os nossos adolescentes, eles não conhecem Libras. Às vezes, eles acham que Libras é português sinalizado. Então, eles tentam pegar uma palavra em português e sinalizar. E a Libras é uma língua. Sabe, pastora? E isso o ministério traz. A nossa vida com Jesus traz. Aonde são os nossos desafios, nós devemos encontrar o nosso grande funcionalidade, né? Nosso grande potencial para superar os desafios. E aí, nós estamos superando. Aí chega mais uma estratégia importante para aqueles irmãos que são membros de diferentes igrejas. Promovam cursos de Libras nas suas igrejas. Promovam espaços de capacitação, treinamento e capacitação aos irmãos que servem em todas as camadas da igreja, não apenas os voluntários de um ministério específico. Principalmente o ministério educacional, né? Quando a gente pensa nos adolescentes, nas crianças, a gente sempre pensa no kids, no culto da base ou nas escolas bíblicas dominicais. Vamos treinar e capacitar a todos a como lidar com esse grupo. E, pois não. Sônia, tem um desafio também que a gente vive muito no Ministério Infantil e vive também no adolescente, e que é um desafio com as famílias, né? Que as famílias entendam esse processo da inclusão. Eu vejo que o trabalho, ele muitas vezes, ele não acontece pela falta de entendimento da família. E entender que existe um processo, mesmo que exista um laudo, né? Porque a família que tem uma criança, um adolescente com um transtorno, eu sei que isso é muito baseado na dor, né? Muito baseado no sentimento de dor que essa família tá, que ela vive, né? Por tudo que está em volta. Mas, por eles viverem nesse ambiente dolorido, eles acabam querendo pular os processos, né? De adaptação desse adolescente ali, né? De tentar que ele viva o ambiente, mesmo que com algumas adaptações, mas que ele viva o ambiente dos outros adolescentes, porque para eles é mais fácil tirar eles dali. Talvez é mais fácil, então, que ele frequente o culto de domingo com toda a família, ou regredir com ele, deixando ele no ministério infantil. Então, eu vejo muito esse desafio, porque quando as minhas crianças aqui, elas passam para 13 anos, elas têm um adolescente, engasga, né? Porque os pais não querem que eles fiquem aqui. Eles não querem viver esse processo. Eu acho super, hiper importante que você está colocando, pastora. Principalmente porque a adolescência, naturalmente, em várias culturas, já representa uma fase de luto. Mais uma fase de luto. Porque sai da infância e com as mudanças hormonais, corporais, esses adolescentes e essas famílias vivem um luto. Cadê a minha criança? Cadê o meu bebê? O bebê foi embora. O bebê agora está lá dentro. A criança está lá dentro. Então, chega o adolescente. E aí, como superar esse luto quando a gente fala de pessoas com algum tipo de necessidade específica? A família é fundamental. E juntos, família e igreja, nós conseguiremos viver essa nova etapa. Porque eles precisam de pais fortalecidos, irmãos fortalecidos, avós responsáveis, da mesma maneira, para que possam juntos superar esse momento. E entendendo que ele vai encontrar uma comunidade que o aceita, que
reconhece que ele tem um lugar no reino do Senhor. Porque, gente, os estudos mostram que, se já é difícil a inclusão das crianças, cai em quase 8 vezes. Cai, ó, há uma queda em 8 vezes da participação social desse adolescente. Então, um adolescente que ia para a festa, a criança que até conquistou ir para a festa com outras crianças, eles param de ir. Param de frequentar lugares públicos. Eles ficam, hoje, principalmente após a pandemia, a gente tem um desafio muito grande. Os adolescentes estão fixados na internet, no computador. Então, quando a gente fala desses... E aí você vê, né? Às vezes você para e pensa assim, ué, mas o meu filho não tem nenhuma necessidade específica aparente, ele também não sai do computador. Imagina aqueles que naturalmente já precisam superar preconceitos, precisam superar várias demandas, e a palavra que superação não tem a ver com capacitismo, e sim ultrapassar limites, que dentro da igreja também existem. Eles chegam no culto dos adolescentes e dizem assim, qual é o meu lugar? É melhor eu voltar lá para o computador. É o que você falou, né? Os nossos adolescentes hoje, né, independente de laudo de transtorno, eles já estão vivendo numa bolha. Se eles pudessem, eles lidavam ele, o quarto e um celular, o bastava. Então, se a gente falar de um autista, né, com questões sociais, que já não tem vontade mesmo de lidar com outra pessoa, já não tem vontade de conversar com ninguém, ainda vai, aí tem os desafios de chegar num ambiente, se fazer conhecido, para ele é muito difícil só. Então, é mais fácil ficar em casa. E esse é o grande desafio da igreja. Porque, enquanto sociedade, a gente pode entender que é importante incluir esses adolescentes no meio social, por isso, por aquilo, por diversos motivos. Mas, enquanto igreja, a gente vai um pouco além. É importante incluí-lo porque eu quero que esse adolescente tenha um encontro com Deus. Eu quero que esse adolescente seja salvo. Eu quero que esse adolescente evolua espiritualmente. Então, assim, não é uma questão somente social. É uma questão E essa espiritual. ênfase que a pastora está dando é fundamental. Porque, às vezes, as pessoas entendem que, assim, a inclusão na igreja é mais um espaço para ele se socializar. Não é esse o nosso foco. Acontece a socialização? Acontece. Mas o nosso foco é que eles sejam transformados pelo Evangelho de Jesus. E através desse Evangelho que transforma e salva, eles possam ser canais e instrumentos para toda a família, para outros vizinhos, amigos, pessoas. E aí vem a importância da família, como bem a senhora colocou. A família é a primeira que precisa acreditar nisso. É a primeira que precisa abraçar com unhas e dentes, espírito, abraçar essa proposta. Meu filho tem um lugar no reino. Nós tivemos uma experiência no passado que foi incrível, se dá para compartilhar aqui. Nós vivemos um processo com um adolescente com autismo, nível 1, vamos dizer assim, escolarizado, que ele queria se batizar, mas ele estava com medo. Por causa da pandemia, ele estava com medo. A família nos procurou, apresentou essa situação, oramos, acho que isso é uma grande dica fundamental. Não há como agir sem oração, porque Deus nos dá as estratégias. Estudo é importante, a capacitação, mas Deus nos dá as estratégias. E aí as estratégias foram um trabalho de estudo bíblico online, feito por outro adolescente. Então, ele fez o curso de batismo todo online com uma outra adolescente, pelo Meet, com a família dando total apoio, ele podendo falar, tirar as suas dúvidas, falar dele próprio. E, aos poucos, a gente começou a trazê-lo para a igreja. E foi lindo. Está lá na nossa página, no Incluir Base IBA. Incluir Base, melhor dizendo.
na página do Instagram. Tem o relato dele. Ele se batizou com máscara, com 2 máscaras. Mas ele se batizou. E ele disse o quão especial foi aquele dia para a sua vida. Então, assim, é disso. O cristianismo que transforma é esse. Né? E que transforma. Oi, desculpa. Pois não. Desculpa, é porque dá um delay e parece que você para de falar quando... Sônia, me fala uma coisa bem prática. Tem um adolescente, temos adolescentes de transtorno na igreja, a irmã perguntou, e não sabemos nem por onde começar. Por onde começar? A igreja não tem nenhum trabalho de inclusão ainda. Mas ela, né, tem sentido no coração o desejo de começar a incluir, começar a fazer um trabalho. O que você diria para ela? Por onde começar? Qual o primeiro passo? Bom, primeira coisa, se você identificou esse adolescente, essa família, se aproxime deles. Estabeleça relacionamento com eles. A partir desse relacionamento, assuma. A nossa igreja não tem trabalho algum, mas você veio para ser o primeiro desse trabalho. Ponto 2, aprenda com essas pessoas. Tire dúvidas, aprenda com eles. 3, sensibilize a igreja, a começar pela liderança da igreja. A liderança é importantíssima estar com você. Mas faça trabalhos de sensibilização com a igreja inteira. E outra, que é uma coisa que nós preconizamos. Não esteja sozinho. Leve essa família para falar dela. Dê voz a essas pessoas. Por mais que eu esteja aqui falando, como eu disse, os nossos adolescentes não estão aqui porque não conseguiram nesse horário estar aqui. Mas a página inteira é depoimento deles. São eles falando por eles. Então, eu entendo, tá, pastora, que são os primeiros passos. A partir do momento que você faça esse trabalho, depois da sensibilização, levantar um grupo de atuação e iniciar. Deus vai fazer a obra. Mas se a chama ardeu no seu coração, é contigo. É contigo. Ah, mas eu não tenho especialização. Ah, mas eu não tenho formação. Vai. Tudo isso não é o primordial, não é o primeiro. É importante, mas não é o primeiro. O que é o primeiro é o chamado de Deus para isso. E vá de coração aberto, vá aprender. Hoje a gente tem tantos canais de aprendizagem, tem a minha página, tem a página da pastora Aline, tem os cursos, os livros. Vai, mergulhe, aprofunde e aprenda com eles. Não há escola mais eficaz, não há curso, não há mentoria mais eficaz do que eles e suas famílias. Sônia, os adolescentes, eles também chegam com transtorno e sem algo? Vários, inúmeros. E sabe, o mais delicado, a gente tem vivido algumas situações, por exemplo, de questões emocionais, tá? O adolescente começa no meio do culto, na hora da mensagem, começa a sentir uma taquicardia, uma falta de ar, uma pressão no peito. Às vezes ele não sabe o que é. E aí normalmente agora a nossa equipe de adolescentes já está treinada, né? Então eles identificam e eles já começam a fazer as primeiras intervenções. Quando você vai conversar com esse adolescente começa a relatar as queixas, a gente percebe que ele está dando uma crise de ansiedade. Naturalmente ele começa a falar de todo o histórico da família, histórico da negação da família. E em alguns momentos, pasme, por mais que esse assunto seja tão conhecido, ainda existem pais que menosprezam. Ah, você está de bobeira. Ah, você não está sentindo nada. E o que acontece? O pastor, às vezes, ele traz uma mensagem de confronto, fala de uma situação que é um gatilho para aquele adolescente. E aí aquele adolescente diz assim, eu não quero mais voltar nesse culto, não.
esse culto está me fazendo mal. E não é o culto. E não é a mensagem. É esse gatilho que é disparado em relação a situações delicadas emocionais que ele já está vivendo. E às vezes já está instaurado. Aí a gente pergunta, você tem isso na escola? Todo dia. Você fala para sua mãe? Não adianta falar, ela não acredita em mim. Então, a importância da família é receber esse adolescente. Os pais atrapalham, dependendo da forma como os pais lidam, né? Eu fiz um gabinete agora há pouco, e a criança, 9 anos, e a mãe estava falando das questões do gatilho da criança, tá? E a forma como o pai lida. A questão toda ali está sendo como o pai lida. É impressionante. Aí o pai chama a criança de gordo. Sim. Aí a criança se sente como? Se sente gordo. Se sente horrível. Aí a criança não quer lidar com ninguém no colégio. Por quê? Porque se sente inferior. Aí a criança, você vê que a criança, ela claramente ela tem questões ali de aprendizagem que ela não entende. Aí ao invés de, né, tentar ajudar e detectar o que a criança tem, levar no médico, chama a criança de burro. Então, o que eu quero trazer aqui? Eu costumo dizer que, seja criança, adolescente, adulto, a pessoa já tem uma questão. Pais não precisam ser mais Não deveria. Pais não precisam ser mais uma questão. Elas precisam ser a solução, elas precisam ser o caminho, elas precisam ser a luz, né? Só que o que eu vejo é que, às vezes, os pais se tornam mais uma questão para a criança. Mais uma questão para o adolescente lidar. A falta de entendimento, a falta de compreensão, né? E não é passar a mão por cima, porque a gente também não pode esquecer que o adolescente com transtorno não deixa de ser adolescente. E às vezes, muitas coisas é rebeldia e não é transtorno. Muitas coisas é malandragem e não é transtorno. Então, tem que ter muita sabedoria para lidar. A psicologia. Mas não podemos também cobrar daquele ser humano mais do que ele pode dar. Não adianta você cobrar mais, né? Eu gosto muito da dinâmica né, da criança com TDAH, do adolescente com TDAH. Você quer dar para ele funções para ele fazer em casa, e aí você fala assim, olha só, acordou? Escova dente, toma banho, arruma a cama, faz devocional, depois desce para conversar comigo. Quando ele está escovando dente, ele já não lembra mais o que ele vai fazer. Então, assim, né? Ao invés de facilitar, a gente acaba piorando a situação daqueles... E é interessante, pastora, que assim, esse assunto é tão importante, mas o quanto a igreja estava distante de discutir que essas situações estavam afastando as pessoas do evangelho, ao invés de integrá-las de novo, de volta. Por exemplo, no nosso culto lá da base, nós temos adolescentes com TDAH que têm dificuldade de centrar. Então, eles não vão ficar sentados o tempo inteiro. Em vários momentos, eles vão andar, eles vão rodar, eles vão para frente, eles vão para trás. E alguns ainda têm a leitura de aquele menino para quieto. Não, mas peraí, vamos entender. E às vezes ele está ligado em tudo aquilo que a pastora Mari está falando, um beijo para ela, a pastora Mari Machado está falando, tudo aquilo que está sendo trabalhado. Mas o adolescente tem aquela característica. E ele pode ser um líder. Ele pode ser um líder, mesmo desse jeito. Por que não? Deus, Jesus, quando esteve aqui conosco, né, no seu ministério, ele teve discípulos com tantas diferenças. Nenhum era igual ao outro. Porque nós não podemos dar essa relevância, né, a eles. É isso aí. Eu sou a prova disso. Que Deus usa, né? E foi muito engraçado que você estava falando, né, da questão do adolescente com TDAH, que não é... Gente, é impressionante. É mais forte do que a gente, né? Para quem não sabe, eu tenho TDAH. É mais forte do que a gente. Eu não sei se você percebe, mas eu tô aqui e toda hora eu me estico, toda hora eu faço assim, porque assim, é difícil ficar assim. É difícil pra gente. Soninha teve um dia
Eu estava pregando numa igreja, não sei se eu te contei, se eu contei para alguém, mas eu estava pregando numa igreja, dando um treinamento, e era uma cidade muito fria. E aí eu resolvi dar o treinamento longo de uma vez só. Então foi assim, de 3 horas e meia, assim, diretão. E eles só colocavam um café para mim. Eu falei, só abastece meu café. E eu fui. E eram, assim, coisa de 700, 800 pessoas ali. Então, assim, a galera concentrada, então tava motivada. Tipo assim, pô, a galera 3 horas ouvindo. Eles querem ouvir sobre isso aqui, tá bom. E eu continuei. Só que, assim, por dentro, eu já estava chegando no meu limite. Porque eu precisava me espreguiçar, eu precisava sair daquela rotina que eu tava ali. Que pra mim já tava no meu limite fazendo a mesma coisa, sabe? Muitas horas. E quando eu terminei, eu fiquei assim, dentro de mim, fiz, graças a Deus, eu preciso sair daqui, eu preciso me espreguiçar, eu preciso me alongar, eu preciso fazer. Eu falando comigo mesmo, a pastora me fala assim: ai, pastora, eu sei que você já está falando há muito tempo, mas eles querem muito uma roda de pergunta. Você consegue mais 30 minutinhos? Eu, claro, claro. E aí eu sentei. Sônia, mas Deus é bom demais comigo, gente. Eu falo, Deus é bom com todo mundo, mas eu sou mimadinha do Senhor, porque Ele vem na hora certa. E a irmãzinha levanta a mãozinha, pergunta lá no meio e falou assim: pastora, como é uma criança com TDAH na sala, assim? Porque, né, a gente reclama tanto que elas não ficam quietas e elas ficam... Como é para ela ficar sentada? Eu falei, era a pergunta que eu queria. Eu falei assim, querida, é assim, ó. Eu levantei, me espreguicei. É assim, ó, ela quer se soltar, ela quer andar. Eu andei pra lá, pra cá. Ninguém pedia dela. Ela precisa, e eu não tô aguentando mais. Não precisava fazer isso aqui, ó. A gente precisa soltar, a gente precisa falar. E começaram a rir. E foi o que eu precisava, porque eu não aguentava mais ficar ali naquele padrão, sabe? Falando, sentadinha, só mexendo a perna pra lá e pra cá. Eu precisava fazer. E é assim. Então, assim, as pessoas não entendem que a gente E às precisa. vezes, sabe, pastor, sabe o que acontece? Às vezes elas não sabem nem o que vão fazer. Eu tive uma experiência numa igreja para dar uma palestra também sobre a questão da inclusão. E logo no início do culto, teve o louvor, e chegou uma família, uma mãe, que você via pelo rosto dela, totalmente embotada, triste, com um rapaz enorme, cerca de 17 anos, eu daria a ele facilmente. O rapaz chegou no templo, foi lá para frente do púlpito, começou a andar, mexer nos instrumentos. A igreja tinha uma janela. Ele começou a se debruçar. E eu assino auditório, né? Eu falei, meu Deus, ele vai cair. Ele vai quebrar com o instrumento. A igreja estava assim, parecia que estava todo mundo catatônico. Era uma palestra sobre inclusão. Qualquer ação ali, eles estavam morrendo de medo, né? O que vai ser feito? Catatônico, parados. E o menino transitando. E o culto transcorrendo, como se nada tivesse acontecendo. A gente também não pode fingir que nada está acontecendo ao nosso redor. Não, peraí, está acontecendo. Aí eu fui até a mãe, porque eu não aguento, né? Eu sou meio igual tio, igual você, a gente está bem por isso, né? Eu começo a me dar um negócio, eu fui até a mãe. Falei, oi, me apresentei. Olha a dica, povo. Me apresentei. Falei o quanto ela era importante para nós enquanto igreja. Enquanto era importante o filho dela estar lá. Nisso, a mãe já começou a chorar. Ela falou, eu vim para cá para ouvir essa palestra, porque eu não sei mais o que fazer. E aí eu conversei com ela, falei, o que ele gosta? Primeira pergunta, o que ele gosta? Porque a igreja não conhecia, eu não conhecia, ninguém conhecia. O que ele gosta? Ah, ele gosta de música, ele gosta disso, ele gosta daquilo. Aí eu fui até os voluntários, que até tem a ver com uma pergunta que está aqui na lista. Fui até os voluntários e eu falei, irmãos, o chamado é para agora. Nós não conhecemos essa família, não conhecemos essa pessoa, mas ele precisa receber o Evangelho de Jesus enquanto a família deseja ouvir a minha palestra. E aí, rapidamente, porque na igreja de Jesus, quando nós tocamos no chamado, com certeza os servos surgem. Agora, se a gente falar assim, olha, a gente precisa de gente para trabalhar aqui, ó, o trabalho é meio difícil, não sabemos o que fazer. Aí não vem ninguém, né? Agora, se a gente diz assim, olha, é o chamado do Senhor agora. O teu chamado hoje é para estar com esse adolescente. Ele gosta de música, ele gosta disso, ele gosta daquilo.
rapidamente existe um potencial humano, e é a psicologia, né? A psicodrama fala de um potencial humano chamado sensibilidade. E integrado ao Espírito Santo do Senhor, a nossa sensibilidade vai nos levar às alturas. Então, ele foi chamado, e aí começou a se fazer um trabalho com ele. E ele estava lá, ele recebeu de Jesus enquanto a palestra acontecia. A família já tinha recebido e ele também, né? Então, assim, é uma bênção e fica mais uma dica, né? De como abordar as pessoas que vão ser as voluntárias. Vocês estão me ouvindo? Ah, oi, pastor, voltou. Voltou, pastor. Isso. Estou ouvindo. É dessa maneira, porque os desafios são diversos. Oi. Olha, tem 4 perguntas aqui. Vou fazer para a gente poder... Senão a gente não vai ter tempo para você conseguir responder. Na prática, como vocês fazem culto da base? Quando um adolescente... Na prática, quando o adolescente desordena, nossa equipe de adolescentes já treinada, já capacitada, chama-o, verifica se dentro do templo consegue dar conta daquilo que está desordenando, ou, vários momentos eles já fizeram isso, dão uma volta com ele, conversam, tentam entender aquilo que está desordenando. Pode ser alguma coisa interna, está com fome, está se sentindo incomodado internamente por alguma situação, ou algo externo, o barulho, a voz, a luz, um perfume, um cheiro, uma preocupação, uma não adequação a um determinado local, e aí eles estão juntos nessa mediação para trazê-los de volta. Esse é o primeiro momento. Amém. Amém. O contato da família com a senhora continua após... Você continua depois do culto, contato com a família? Uhum. O estabelecimento de um grupo de contatos, de convívio, hoje a gente tem o WhatsApp, favorece muito. Além disso, a nossa igreja, a pastora Aline, na semana passada, fez uma live sobre isso, né? Um trabalho que a gente está implantando de um encontro sistemático, mensal com essas famílias. Além disso, o Ministério Incluir da nossa igreja desenvolve alternativas, estratégias, tipo um café da manhã dominical. Todo mês nós temos um café da manhã, onde nós reunimos as famílias. Nós já tivemos aqui a presença da Mônica, do Pedro e do seu filho, que é bênção, porque a gente come junto, conversa. E temos também o culto do Ministério Incluir, aos sábados, onde também essas famílias de qualquer necessidade específica, não apenas os surdos, mas todos, estão ali para um convívio. Então, são diferentes estratégias. Você tem grupo com os pais dos adolescentes? Temos o grupo com as famílias dos adolescentes e também com as famílias de jovens. Eu sei que você deve fazer uma live com a Isabelle em breve. É a próxima. Olha, Isabelle, que é a nossa intérprete. Socorro, né? Deus! Que chegou para fazer uma live para falar das famílias dos jovens. Tem algum trabalho específico com as famílias, como elas são? E a mesma pergunta, peraí, essa já foi. Como acontece a mudança do kit para a base? Eles são enviados e... Deixa para você responder, né, sobre o nosso trabalho do Ciclo 13. Nós temos um culto de envio. Ele acontece 2 vezes ao ano, tá? Na metade do ano e no final do ano. Então, as crianças, quando elas fazem 13 anos, elas vão para os adolescentes. As crianças com necessidades específicas, a gente dá um tempinho maior. O que acontece? Elas fazem 13 anos e a gente começa ali uma viagem com elas, né? Amadurecendo essa passagem, trazendo alguns adolescentes para conhecer eles nesse ambiente de cá. Enfim, a gente vai amadurecendo para que haja esse envio mais saudável. E aí tem um culto, nesse culto os adolescentes vêm, a pastora Mari vem, e aí
a gente faz ali um ritual de passagem para que eles e a família sejam recebidos pelo Ministério dos Adolescentes da nossa igreja. Mas a grande diferença que você tem que se antenar aqui é que quando há uma criança da inclusão, seja, né, qual for a necessidade dela, não dá para ser instantâneo, fez 13 anos e vai. Tem que entender, né, como vai ser essa adaptação. Talvez vai lá e ainda fica aqui, vai, entendeu? Vai aos poucos para ela ir se habituando, né? Ela sendo recebida lá e perdendo o vínculo devagar do Ministério Infantil para que seja de forma mais saudável para ela. Algo que eu gostaria de só acrescentar, um pedido, Pode colocar, pedido às famílias. Confiem nas pessoas que Deus destinou para esse ministério. Eu sei que existem medos, que às vezes, né, isso eu vivi também, quando fui para adolescente, olha, mas agora os adolescentes, 15, 16 anos, vão conviver com meu filho, e agora? Confiem no trabalho, contribuam com esse trabalho. E olha que não é à toa que esses dois verbos começam com o radical com. Sempre será com. Confie, contribuam, compartilhem desse trabalho. Porque aí sim o seu filho vai crescer, vai avançar. Porque o maior indício que a gente vê é o como os adolescentes ficam infantilizados. E isso é reforçado pela família. Aí chega no culto dos adolescentes, eles não conseguem encontrar espaços para a expressão dessa situação tão infantilizada, dessa condição tão infantilizada. Os adolescentes vão chamar eles para quê? Para viverem como adolescentes, inclusive nas células. A nossa líder é a Amanda Valentim. Gostaria de honrar a liderança da Amanda Valentim nesse momento. O nosso co-líder é o Samuel Polizo. Eles, de alguma forma, estão fazendo supervisão das células que possuem adolescentes com necessidades específicas, com bloqueios emocionais, porque às vezes a gente tem que trabalhar o líder, tem que trabalhar o anfitrião, tem que trabalhar o próprio adolescente com habilidades sociais importantes a serem desenvolvidas para estar na célula. Aprendendo mesmo, Aline, prático. O garoto chega e quer lanchar logo. E o lanche é no final da célula. E o líder, ele vai sendo treinado e capacitado para quê? Para trabalhar com aquele adolescente. Olha, o lanche é no final da célula. Em alguns momentos, esse relato, né, dos nossos líderes, da Amanda, principalmente. Na célula, eles estão falando sobre a história de Pedro. E aí vem o adolescente com necessidade específica e fala assim, na minha escola hoje, eu aprendi sobre matemática. Aí a célula dos adolescentes, que adolescente é assim, né? Começa a olhar assim, fazem aquelas caras e bocas. O que está acontecendo? E aí a gente vem trabalhando. Aí vem trazendo a temática que ele trouxe, porque ele não tem um lugar para compartilhar. Ele não tem, ele só tem célula para falar da aula de matemática. Então a gente traz esse assunto e o líder já começa a conectar com o assunto que está sendo tratado na célula. Ou às vezes dizendo, esse assunto é importante, mas a gente vai conversar num outro momento. Ora, tem adultos que fazem isso. E às vezes não tem nem necessidade específica identificada, e também fazem isso. Né? Então, a partir do momento que a gente aprende a lidar com as diferenças das outras pessoas, a gente só tem a crescer, principalmente com os adolescentes. E eles têm um lugar na igreja. E eles serão jovens e têm esse lugar de ministério a serem desenvolvidos. Amém. Amém. Tem uma pergunta aqui que a pessoa perguntou, como adquirir o livro, tentei e não deu sem estoque. A Roberta, minha discípula, está aqui tá aqui acompanhando a live, ela vai pegar o seu Instagram e a gente vai falar com você, tá? Para ver o que aconteceu. Contário da família, com a sua continua. Acabou a hora aqui as perguntas. Que bom. E já deu 50 minutos. Muito rápido. É muito rápido. É muito rápido. Oi. Sônia,
Foi muito, muito bom. Acho que a gente conseguiu esclarecer muitas dúvidas que estavam me perguntando no meu Instagram. Com certeza as pessoas que perguntaram, nem 1% estão aqui, mas elas vão estar assistindo a live depois, né? Por conta do horário de trabalho, mas infelizmente esse é o horário que dá pra gente. Então a live realmente é assistida depois, mas que bom que ela fica gravada. Então, ela vai abençoar muito, muitas igrejas essa live, porque elas estavam com muitas dúvidas sobre os adolescentes, muita dúvida sobre essas dinâmicas, né? Porque algumas já estão no trabalho de inclusão kit, mas estavam com essa dúvida de, né, dessa diferenciação, de como fazer. E glória a Deus por isso, que elas não estão paradas ali no kit, que elas já entenderam que eles vão crescer, que a gente precisa já ter um trabalho de base lá. Então, te agradeço muito, muito, muito. A gente está aqui caminhando Graças a juntinho, né, Deus. lado a lado, e eu sei que o Senhor grandes coisas vai fazer ainda, grandes coisas o Senhor vai fazer na minha vida, na sua vida, na vida da Isabelle, de todo esse ministério. Sei que a gente está iniciando um ano que será muito, mas muito próspero, no sentido de crescimento na vida dessas pessoas que o Evangelho está alcançando, dessas famílias. Eu creio muito no poder de Deus sobre essa igreja aqui, a Igreja Batista Atitude, sobre a liderança dessa igreja. Então, a gente só precisa trabalhar, a gente só precisa continuar. Amém. O Senhor vai fazer. Já te agradeço muitíssimo, muitíssimo por ter assumido, né, esse desafio. Sei que o Senhor irá te recompensar, se não for na terra, Amém. será no Já céu. está fazendo. Que é a Já está melhor fazendo. recompensa. Que é a melhor recompensa. Deixa suas considerações finais aí. O que eu gostaria de falar nesse momento é honrar a toda a equipe de voluntários adolescentes. Gente, vocês não têm noção do quão gratificante é ver a mudança do olhar do adolescente para o outro adolescente através da inclusão. Eles entendendo, eles amando, eles identificando as pessoas no culto, às vezes na escola, no clube. Pastor Aline, eles estão fazendo diferença nas escolas. Eles estão, os nossos adolescentes da nossa equipe do Incluir Base, eles estão indo para os diretores para falar, olha, na minha turma tem um menino com autismo. A gente tem que se preocupar com ele, pensar em adaptações, ouvi-los falando de necessidades específicas. Isso, assim, é algo gratificante. Então, eu gostaria de honrar a liderança da Amanda, do Samuel, dos líderes das equipes de comunicação. Nós temos desafios, que são as escalas nos domingos, né? Honrar as famílias que acreditam e confiam no nosso trabalho e honrar a Deus acima de todas as coisas. Tem o meu Instagram, Sonia_Mendes_Psi. Eu tenho um livro que talvez ajude também, se você me permitir falar do livro aqui, que são tutoriais de pessoas. Tutoriais, tá, Isabelle? Vídeos, né? De pessoas com deficiência intelectual, que são jovens, adolescentes. Nós temos a página do Incluir Base. Sigam a página, sigam a minha página também, mas sigam a página deles, comentem. Nós temos vídeos em Libras, nós temos adolescentes com autismo falando, nós temos devocionais, temos registros de tudo aquilo que a gente vem desenvolvendo. Então, vai lá, tem Incluir Base aqui no Instagram, corre lá agora e segue, daqui a pouco, e vai lá no Sônia Mendes Psi, também me siga, né? E siga nosso trabalho da igreja, estamos à disposição para as demais igrejas. Eu nunca vou sozinha, eu sempre vou com um adolescente, para que eles possam falar também, como a pastora Aline também tem ido às diferentes igrejas, e algumas igrejas também têm ido, né, na atitude. Então, assim, que Deus abençoe a todos, e que a gente entenda que se eles nasceram assim, a culpa não é de ninguém. Eles nasceram assim, para que a honra e a glória do Senhor seja manifesta no nosso meio. Bom? É isso, um beijão. Amém. Amém. Obrigada, obrigada. Eu que quero honrar vocês são queridas demais, Isabela. Você é uma benção. Isabelle. Isabela ou Isabelle? Isabelle. Isabelle, vai ser a próxima aí para a gente estar conversando sobre a inclusão dos jovens, né? Que é tão importante também, porque
Porque quando chega na idade adulta e acha que não precisa fazer mais nada, porque se não foi feito até agora, mas é aí que não. A gente tem tanta coisa ainda para viver, né? Tem tanta coisa para olhar para frente. E a gente vai estar falando sobre isso também. Soninha, que o Senhor abençoe ainda mais a sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério, tudo aquilo que você chama de seu, tudo aquilo que você coloca em suas mãos. Tenho certeza que a nossa caminhada será uma bênção. Queridos, muito obrigada por ter vocês aqui. O Senhor abençoe. Pega essas dicas, direciona para dentro da sua igreja, coloca, né, dentro da sua realidade, mas não deixe de incluir. Receba esses adolescentes, receba essas famílias, seja Jesus na vida delas. Olhe para eles, e não para o que eles têm, e não para o que eles representam, mas olhe para o interior deles, olhe para o que Jesus é na vida deles. Amém. Que o Senhor abençoe muito vocês. Compartilhe essa live e a gente vai se falando aí para os próximos momentos. Beijo, Isabelle. Beijo, Sônia. Beijo a todos. Tchau, Sigam as gente. nossas páginas, gente. Segue lá. Segue lá. Tchau, gente.